Pessoal, meu nome é Renan. Vou mostrar nessa aula aqui um questionamento que apareceu aí no canal do seguinte: a possibilidade de ser feita uma busca dentro do formulário aí de uma listagem entre duas datas específicas. Então o que eu tenho é o seguinte: eu tenho uma data inicial e uma data final que eu vou selecionar a partir de uma lista ou a partir do calendário, que dá para anexar aqui também. E entre essas duas datas eu vou digitar o que eu quero procurar, que no caso eu criei um exemplo didático aqui para ilustrar. Então, por exemplo, entre 3/6 e 3/7 eu quero saber o nome José, quantas vezes ele aparece. Então aqui eu vou digitando, ele já filtra entre essas duas datas o nome e aparece o resultado aqui, que entre 3/6 e 3/7 foram encontrados 5 registros. Então aqui é só para mostrar como eu filtro valores entre duas datas que eu posso delimitar para que seja feita essa pesquisa aqui. Então o pré-requisito para entender essa videoaula aqui é ter assistido a videoaula 23. Lá eu mostro o princípio de funcionamento dessa busca automática aqui. Então eu entrei nessa aula 23 lá, eu só copiei os dados e modifiquei para que fosse possível fazer esse filtro entre duas datas específicas aqui. Vamos lá no Visual Basic, vamos abrir o User Form. Então da mesma maneira como lá, eu mostrei lá na videoaula 23, o código acontece dentro da minha Textbox 1. Então quando eu digitar o valor aqui dentro, ele vai fazer essa busca. Então aqui eu coloquei também uma condição que se a Combo Box 1 ou a Combo Box 2 forem vazias, ou seja, eu não tiver escolhido nenhuma das duas datas, ele vai retornar uma mensagem para que eu preencha esse campo, para não ficar vazio, porque senão o código vai dar erro, porque eu não posso ter uma data, uma variável vazia. Então, nem lembro onde que eu tinha parado, que o telefone tocou. Seguinte, vamos continuar aqui. Então, isso daí, né? Então, estando vazio, ele vai mostrar a mensagem para que não seja possível eu continuar o código caso esteja vazio uma das duas datas. O código é o mesmo que está lá na videoaula 23, como eu disse antes, porém eu acrescentei algumas variáveis aqui, que são a coluna data, que é a coluna onde estão as datas que ele vai ter que fazer a busca, o valor célula data, que é a variável que vai assumir todos os valores de cada célula onde contém as datas, e também a variável data início e data fim, que vão receber as datas como variável data mesmo. O seguinte, continua aqui, data de início vai receber o valor da Combo Box 1, data fim a Combo Box 2. Então eu já tenho todas as minhas variáveis aqui alimentadas com seus valores, listbox, linha 2, coluna 2, e coluna data vai ser a coluna 1 onde está a data. A única coisa que mudou daquele código que eu mostro na aula anterior para esse daqui é isso daqui, ó. Ele vai estar executando o looping enquanto ele não encontrar um valor vazio na linha e na coluna atual que ele vai estar percorrendo no looping. E nesse caminho que ele está percorrendo célula a célula até encontrar um valor vazio, por cada célula que ele passar na linha atual que ele tiver, ele vai estar recebendo o valor célula da coluna 2 aqui, e vai estar recebendo o valor 1, coluna data, aqui. Então eu tenho duas variáveis recebendo simultaneamente o valor que contém a coluna 2, que são os nomes, e uma variável recebendo o valor da data, linha a linha.
Então aqui eu só coloco a condição, eu adiciono duas condições aqui e dentro do if. Então esse if aqui é aquela função que eu expliquei na outra aula, que faz com que ele busque um valor do mesmo tamanho que foi digitado na caixa de pesquisa, e quando esse valor for igual ao que eu tenho na caixa de pesquisa com o valor que ele encontrar dentro da célula, ele vai retornar esse valor e vai carregar os dados dentro da caixa de listagem. Então, para complicar um pouco mais o código aqui, eu adiciono mais duas condições, ou dois E's aqui. Então ele vai fazer essa comparação caso isso aconteça, e quando o valor da célula data for maior ou igual à variável data início, que é o valor lá da combo box 1, e o valor célula data for menor do que a data fim. Então ele vai estar carregando os dados dentro da listbox, vai estar alimentando a minha variável linha listbox e vai estar acumulando mais um valor dentro do meu conta registros aqui. E vai executar esse looping aqui até encontrar uma célula vazia. Então, aqui é bem simples, eu só criei uma variável extra para acumular, para receber o valor das datas que está na coluna 1, e aumentei o tamanho da minha função C aqui, adicionando mais duas condições aqui. Na verdade, uma condição onde os dois valores têm que ser maior que a data de início e menor que a data de fim. Somente, o resto continua exatamente igual ao que foi explicado na outra aula, e o código vai estar funcionando. E aqui no final eu só atribuo ao label o seguinte: eu coloco o texto entre e comercial aqui e a variável data início, então ele vai ficar aquele texto entre a data que eu coloquei na combo box 1 e a data que eu coloquei na combo box 2 foram encontrados, entre aspas, e comercial novamente, a variável conta registros e o registros aqui para completar o texto que termina a pesquisa do código. Com esse código aqui pode ser implementado em várias outras aplicações. Eu vou disponibilizar a planilha para download aqui também, mas é possível fazer pesquisas compostas, que é o tema aí que eu vou estar abordando na próxima aula. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.